Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e diz, não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre a fé evidenciada pelas obras, ou demonstrada pelas obras. Antes, porém, eu quero mais uma vez parabenizar os jovens que participaram do teste bíblico, que estudaram a carta de Tiago, se debruçaram pelas Escrituras e responderam às questões propostas. Nós temos aqui alguns dos ganhadores ou ganhadoras. A ganhadora, em primeiro lugar, foi a irmã Lara. Em segundo lugar, a irmã Maiara. Em terceiro lugar, a irmã Ilana. A irmã Ilana está? Em quarto lugar, a irmã Ana Luísa. E ainda bem que teve um homem no meio também, né? O quinto lugar foi o irmão Mateus. A irmã Lara, por favor, faz um sinal com a mão para os irmãos que não sabem saberem quem é, né? A irmã Maiara também. A irmã Ana Luísa. A irmã Ilana não está, mas o irmão Mateus está ali. Muito bem. Deus abençoe os nossos irmãos. Foram os vencedores do teste bíblico, receberam, além de uma Bíblia de estudo, livros que foram doados para este fim. Que o Senhor continue abençoando os nossos irmãos. Passemos à ministração da palavra. Tiago adentra num assunto sempre necessário entre nós. Ele mostra que a fé, do ponto de vista humano, precisa ser demonstrada pelas obras. Há quem pense a existência de um debate entre Tiago e Paulo, pois a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo chega a citar o mesmo exemplo, o exemplo de Abraão, como um ícone da fé, que não precisou das obras para ser justificado. A contradição, ela é aparente. Porque Paulo está falando sobre a justificação pela fé, sob o ponto de vista da ótica de Deus.
ao olhar dos céus à terra, Deus só precisa encontrar num homem ou num ser humano uma fé salvífica, uma demonstração interna de rendição total a Deus. Acontece que essa demonstração interna não fica internalizada. Ela precisa ser demonstrada. E Tiago acrescenta informações. Ele acrescenta que, sob o ponto de vista humano, as pessoas precisam contemplar a nossa fé por meio das obras. Vejam o que ele diz. Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Só a fé poderá salvá-lo, desprovida de qualquer demonstração. E ele cita um exemplo. Ao se referir às obras, Tiago demonstra sob uma dupla perspectiva o que são estas obras. Em primeiro lugar, filantropia, ajuda ao necessitado. Por isso ele cita esse exemplo. Se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e esta pessoa demonstra inquietação e lhe procura, e você diz: vá em paz, aquentai-vos e fartai-vos. Mas você não deu absolutamente nada para que ela se aquecesse, nem para que ela matasse a sua fome. E Tiago disse: que proveito virá disso? De você usar uma declaração de fé e podendo fazer alguma coisa, não fizer absolutamente nada. Vejam quanto ele se aprofunda. Mas, pastor, existem pessoas que não conseguem entender o que significa essa expressão carente ou necessitado. Antes de corrigir as más interpretações sobre isso, nós vamos poder demonstrar o que Deus pensa da ajuda ao necessitado. Como ele agiu no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Com base nisso a gente vai poder entender que o pedinte ou o necessitado não é alguém que se profissionaliza nessa arte. Há pessoas que usam o pedir como uma forma de profissão. Elas não se dispõem a um trabalho porque entendem que pedir já é um trabalho. E nas Escrituras, as pessoas que pediam é porque realmente não dispunham de condições para o trabalho. Nossa sociedade tem até empurrado pessoas a essa prática. A profissão de pedir. E muitas vezes estes, quando pedem na obrigação, ou demonstrando que há uma obrigação em você de dar. E quando você diz assim: eu não dou, não tenho, não posso,
Muitas vezes as respostas são: mas é melhor pedir do que roubar. Pelas Escrituras, é melhor trabalhar do que pedir. E pedir é a última instância. Deus não condena quem pede, mas antes de pedir, Ele ensina o trabalho. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: aquele que não trabalha, também não coma. Vejam o quanto Deus, em sua sabedoria, para dar dignidade ao ser humano, Ele providenciou meios. E o trabalho é um meio de dignidade. Então, às vezes, a pessoa pode oferecer um serviço em troca de uma ajuda, mas ela prefere apenas pedir a ajuda. Eu não estou me referindo a quem não pode fazer. Se a pessoa tem uma doença e ela não pode se esforçar, carregando peso, ou mesmo um trabalho que exija maior esforço físico, e ela não tem outra alternativa se não pedir, que se peça. Mas se pode trabalhar, se pode fazer qualquer coisa digna, ofereça um serviço. Às vezes a gente vai em Natal e vê aqueles rapazes limpando o para-brisa, e algumas vezes a gente até percebe que a pessoa está fazendo aquilo para usar o dinheiro em drogas. Às vezes até drogado está. Mas eu já parei algumas vezes e pensei: ele está fazendo um trabalho. Mas é limpar um vidro, mas é um trabalho. E o trabalhador é digno do seu salário. Então que se dê alguma coisa a ele, porque ele prestou um serviço. Ah, pastor, mas não tem condição de atravessar todas as avenidas em Natal e fazer isso com todo mundo. Então, quando vier de longe, já diga que não vai fazer, que não pode, que não tem, faça o sinal. Mas nunca ignore quem trabalha, quem se esforça, quem chega com uma enxada e pergunta: tem mato aí para tirar? E faz, e recebe um troco, uma ajuda. Há irmãs ou mulheres mais atentas: mulher, tem uma louça para lavar, uma roupa que eu possa ajudar. Falar isso é tão importante em nossos dias, por quê? Porque para algumas pessoas, certos trabalhos estão se tornando uma humilhação maior do que pedir. E trabalhos que são dignos. Outro dia eu estava num posto, chegou uma pessoa e disse: o senhor pode me dar um dinheiro? Aí eu disse: hoje não. E realmente não podia naquele dia. Aí ele disse: e quando? Eu digo: eu estou devendo a eles. Era pedir, já se transformou numa dívida. E quando? Aí eu disse: quando eu puder. Aí ele disse: o coronavírus tem matado muita gente. Ainda me ameaçou com o vírus. Eu comecei a sorrir e disse: é verdade, meu amigo, ainda bem que Deus tem nos guardado. E ele continuou: morreu um aqui perto, viu? Tudo porque eu não dei o que ele pediu. Vejam, meus irmãos, que a cultura do trabalho é bíblica. É bíblica. E do pedir, o pedir é uma exceção para aqueles que não têm condição de trabalhar. Para essas pessoas, a palavra tem diversas recomendações.
E Deus tem cuidados com os pobres tão especiais, que ao olhar para a Bíblia você percebe o quanto Deus sempre foi justo nos seus relacionamentos. E que a lei de Deus sempre esteve acima de todas as leis humanas criadas ao longo dos séculos. Vamos ver algumas referências. Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio 15, para você ver como Deus entende quem se aperta. A partir do versículo 1, diz-nos assim: ao fim dos 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite, não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estranho a exigirás. Mas o que tiveres em poder de teu irmão, a tua mão o quitará. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para a possuíres. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Pastor, o que é que quer mostrar essa passagem? Permaneça com a Bíblia aberta neste texto. A cada 7 anos, todas as dívidas eram zeradas. Quem tivesse pedido dinheiro emprestado, a conta, quando chegava nos 7 anos, inclusive esse modelo talvez seja o seguido pela Serasa, pelo SPC, né? Hoje com 5 anos, mas com 5 anos o nome sai, mas a dívida continua. Aqui não. Aqui acabava a dívida de 7 em 7 anos. Ou seja, se uma pessoa tivesse contraído um empréstimo e não tivesse condições de pagar, juros não poderiam ser cobrados de quem era pobre, de quem demonstrava não ter recursos para pagar. E quando chegasse esse tempo, a dívida ainda era perdoada. Aí Deus disse assim: façam isso para que não hajam pobres no meio de vocês. Isso aqui era uma lei civil em Israel. Deus cuidando dos pobres. Agora vejam, o versículo 6. Se eles cumprissem isso aqui, olha o que aqui ia acontecer com eles. Porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Versículo 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração. Não trate mal o pobre que pede. Nem fecharás tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de todo a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Vejam o cuidado de Deus. Deus estava demonstrando que Ele abençoaria aqueles que tratassem com misericórdia os
os pobres. Vamos ver mais uma referência. Levítico 25. Não vai dar para ler todos os versículos, na verdade, vamos ter que apressar um pouco. Levítico 25 e 10. E santificareis o ano 50, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Essa aqui é mais uma lei misericordiosa. Preste atenção que Deus não estava querendo colocar o povo em mau costume. Não era essa a intenção. Não era que eles fizessem a indústria dos empréstimos no 6º ano, para quando chegasse o 7º zerar. Não era isso que Deus estava estimulando. Nem estava estimulando que no ano do jubileu as pessoas vendessem as terras um ano antes, para resgatar desse ano seguinte. Não, Deus estava demonstrando que quem tivesse mais deveria ter misericórdia de quem tivesse menos. Por quê? Reconhecendo que tudo que tinha vinha de Deus, que havia sido recebido do Senhor, eles não teriam dificuldades em repartir com outras pessoas. Mas em nenhum momento você vê a lei dando ao pobre o direito de se aproveitar do rico. Inclusive, perante a lei, eles são tratados como iguais. Aos olhos de Deus não existiria grande e pequeno, mas certo ou errado. E aqui o certo demonstrado pelo Senhor no 7º ano, a remissão das dívidas. No 50º ano, o retorno das terras que foram dadas em garantia, para que as famílias não ficassem desamparadas. Além dessas leis, há as leis da cega ou da ceifa. Quando nos campos haviam plantações, uma parte da plantação deveria ser deixada para o pobre. As espigas que caíam não poderiam ser ajuntadas pelos proprietários. Uma parte deveria ficar no chão para o pobre que vinha trabalhando, apanhando. Aleluia. Cuidado de Deus. Justiça de Deus. Deus não tratava o homem próspero como se ele tivesse cometido um crime, nem o pobre como se fosse um amaldiçoado. Mas dava ao pobre a obrigação do trabalho e ao rico da benevolência, da misericórdia. Mas esse relacionamento, Deus tratava o pobre como propriedade dele. Pois a Escritura mostra uma espécie de empréstimo. Vejam as promessas. E nós vamos ver pelo menos 2 textos mostrando grandes promessas. Que é como se quem desse ao pobre, na verdade, emprestasse a Deus. O favor feito, a misericórdia demonstrada, recebia um pagamento de Deus com a bênção que ele derramava sobre a vida de quem lhe obedecesse nisso.
ver essas referências. Salmo 41. Diz assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Olha o que é que Deus diz sobre quem faz isso. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Aleluia. Está vendo que promessas existem para quem ajuda o necessitado? Isaías 58. Isaías 58. Diz-nos assim, a partir do versículo 1, acompanhem comigo, por favor. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia que jejuais, achais o nosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e não para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz do alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Vejam o que é que Israel estava fazendo. Comportamento religioso, eles oravam, eles jejuavam, se apresentavam a Deus até exigindo a justiça de Deus sobre eles. Mas olha o que é que Deus diz, versículo 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes a ligadura ou as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo. Versículo 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não escondas daquele que é, não te escondas daquele que é da tua carne? Agora, se eles fizessem isso aqui, se eles cuidassem do pobre, olha a promessa do versículo
de número 8. Esse versículo já é lido em círculo de oração, em trabalhos festivos. Mas esse versículo aqui, ele é uma promessa condicional. É uma promessa para quem ajuda o necessitado. Olha o que aqui diz. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estenderdes o dedo e o falar a vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Isso aqui é responsabilidade pessoal, meu irmão. Nós temos dito, e não fazemos com isso uma propaganda política. Não temos o prazer de ver nenhum irmão da igreja passando fome. A igreja tem um departamento social. A nossa igreja tem um departamento social. A ideia é que quando houver um necessitado, alguém realmente precisando, uma emergência, que se procure esse departamento. Por quê? Para não termos várias frentes ao mesmo tempo, correndo o risco às vezes até de ser manipulado por uma pessoa que não é realmente necessitada e está se aproveitando da situação, pede a um, a outro, e ao mesmo tempo junta de 3, 4 pessoas. Não, a ideia é, unidos podemos fazer melhor por alguém. Mas apesar disso, da existência de um departamento, isso aqui é uma responsabilidade pessoal. Há coisas que você pode ver e fazer. E se você fizer, a palavra está mostrando promessas aqui para a sua vida. Essas promessas, elas são para a sua vida. A gente não faz isso para postar na internet. A gente não deve fazer estas coisas para amenizar a nossa consciência, para mostrar que somos bonzinhos. Pelo contrário, o Senhor Jesus ensinou que quando a gente der com a mão, a outra deve ser escondida. A gente faz isso porque tem fé, porque entende que está servindo e agradando a Deus com as boas obras. Essas obras não garantem salvação, mas elas demonstram a fé de um salvo. Está escrito, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10 diz, de Efésios 2, que nós somos feitura de Deus, criação de Deus. E ao nos criar, Deus nos fez para a prática das boas obras. É inconcebível a ideia de um crente que frequenta a igreja, que lê a Bíblia, que ora, que até fala em línguas estranhas, mas que tem um coração endurecido para ajudar pessoas, que nunca teve misericórdia de ninguém, que a única mentalidade que tem é que as pessoas devem fazer por ele.
E que ele ou ela não podem fazer nada por ninguém. Irmãos, Deus já mostrou na sua palavra que a grande oferta aos olhos dele não é medida pela quantidade do que se traz, mas pela intenção de quem está trazendo. O mesmo Deus que estabeleceu bois como oferta na antiga aliança, também estabeleceu aves para os pobres poderem adorar como oferta. Ou seja, ninguém aqui é tão abastado que nunca precise de nada. E ninguém é tão pobre que nunca possa ajudar ninguém. E se você fizer, Deus lhe paga. Algumas pessoas que a gente ajuda e às vezes elas dizem assim: Deus lhe pague. E Ele paga mesmo. Ele não esquece de dívida, de conta. Ele paga. Se você fizer, Ele recompensa. Em Mateus capítulo 25, Jesus citou um tribunal, chamado Tribunal das Nações. E o critério utilizado nesse tribunal é o tratamento dado aos filhos do reino. E ele disse: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. O Senhor se coloca como um necessitado que foi amparado. E os que estão sob julgamento perguntam: quando nós fizemos isso por ti, Senhor? E ele diz: vocês fizeram isso por mim quando fizeram por um dos meus pequeninos. Aleluia. Não está na Bíblia fazer o bem sem olhar a quem. Não está, não. Mas é bíblico que se faça o bem. E também é bíblico que não façamos acepção de pessoas do bem. Ao mesmo tempo em que há prioridades que a palavra estabelece. Prioridade é o doméstico na fé. É o irmão, é o próximo. É quem está diante de você. Porque tem gente que tem até facilidade de mandar ajuda para bem longe. Ser participante de organizações internacionais. Porque se sente bem em fazer parte de uma coisa gigante do outro lado do mundo. Mas não ajuda quem está diante de si. Jesus deixou claro que nós devemos amar o próximo. Quem está diante de nós. A prática da filantropia, a ajuda ao próximo, ao necessitado, é marca do verdadeiro cristianismo. É princípio de Deus desde a antiga aliança até o Novo Testamento. Na verdade, há um dom espiritual na Bíblia que Deus concede a pessoas só para ajudar necessitados. O dom de socorro. Tem gente que socorre pessoas. Deus abençoa aquela pessoa para socorrer outras. E elas sentem prazer em fazer isso. E nós precisamos renovar este prazer em Deus, meus irmãos. Nós precisamos ser pessoas melhores. Nós precisamos ajudar pessoas necessitadas. Nós temos que ser instrumentos de Deus para fazer. E Deus quer usar-nos nesta última era, neste último tempo. Aleluia. Aleluia. A igreja tem a resposta que o mundo precisa. Nós não somos adeptos da teologia da libertação, que entende que basta dar recursos financeiros, econômicos, mudar a vida de uma pessoa socialmente, e isto já lhe dará o céu. Não é assim não.
Nós pregamos evangelho. O evangelho liberta a alma. Liberta o homem das amarras do diabo. Mas o evangelho é pleno, é completo, é verdadeiro. Ele muda não só a condição espiritual, também muda a condição social. A igreja faz filantropia sem tocar trombeta. Quantas pessoas receberam ajudas? Eu sou testemunha disso desde os meus primeiros dias da igreja. Como eu devo aos meus irmãos. Quando aceitei a Jesus, eu passei meses indo para a igreja com a calça emprestada de um irmão. E nunca perdi um culto por causa disso. Porque não tinha roupa para ir. E alguém percebeu isso e eu recebi presentes, doações, em tempos de grande crise financeira. Quantas pessoas já foram assistidas? Mas tudo isso ainda é pouco, porque podemos fazer mais. Fique de pé, meu irmão, em nome de Jesus.